você estiver, estenda as tuas mãos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que nessa hora o Senhor libere uma unção especial na vida do teu filho, pastor Marco. Meu Pai, nós olhando para o homem, nós vamos ter expectativa de homens, mas o Senhor usando homens, meu Pai, o sobrenatural vem, a tua palavra flui e nós somos edificados em nome de Jesus. Nessa noite, salva pessoas, Senhor. Nessa noite, liberta, cura pessoas. E nessa noite, recebe também a nossa adoração em todo o tempo. Usa o teu filho, que é tua boca nesse tempo, teu filho é a voz nesse tempo, para nos levar para fazer aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, porque a tua palavra, ela é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é isso. Nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor a todos. Rapaz, hoje eu estou apreensivo, hein? Aleluia. Jeremias, abra sua Bíblia. Hoje nós estamos com um tema bem interessante: salvação. Jeremias, capítulo de número 8 e o verso de número 20. Eu queria ministrar hoje, por isso eu estou apreensivo, a primeira palavra que eu preguei depois de crente. Eu fui convidado para ir a um culto ao ar livre e me chamaram, disseram: o senhor tem uma oportunidade. Eu disse: pronto. As pernas tremeram, a boca secou, a mão ficou toda molhada, mas foi, 5 minutos, mas foi. Jeremias capítulo 8, verso 20, está escrito assim: passou a cega, findou o verão, mas nós não estamos salvos. Jeremias foi um profeta a qual Deus chamara para um tempo de mudanças. Deus levantou ele para trazer ao povo um despertamento, e ele, em sua palavra profética, procurou mostrar a Israel, ajudá-lhe precisamente, que eles estavam longe do Senhor, que eles precisavam se aproximar de Deus, porque Deus estava com um projeto que aos olhos humanos não era muito bom. Deus havia estabelecido sobre Israel o ano sabático, isso é, de 7 em 7 anos, a terra deveria descansar. Então 6 anos eles produziam na terra, e no 6º ano Deus dava uma porção dobrada na colheita, para que eles ficassem 1 ano sem plantar. Mas eles negligenciaram isso por 490 anos. Então Deus levanta o profeta para uma nova fase na vida de Israel. Deus levaria eles, tiraria eles daquela terra, levaria eles para outro lugar. Eles ficariam 70 anos. A terra descansaria e depois Deus traria de volta. Então Jeremias começa a sua palavra profética falando sobre isso. Passou a cega. Para nós que não somos judeus, talvez você pode até pensar o que eu pensei: Jesus, que tem a ver esse texto? Mas a gente chega lá. Cega para um judeu é o tempo da colheita. Tem até uma festa, 2 na verdade, aonde eles celebravam a Deus, aonde eles adoravam a Deus, aonde eles se alegravam entre eles, aonde eles levavam para a casa de Deus as suas primícias, aonde eles festejavam por 14 dias. Então Jeremias diz: passou a cega, isso é, passou o tempo da alegria. Quando se trata do verão para o judeu,
Verão é o tempo das chuvas seródias, isso é, as chuvas temporãs, aquelas que vêm para regar fora de época. Quando se fala de verão para Israel, verão é tempo bom, é tempo de coisa boa, é tempo de renovar, é tempo de ampliar. Agora Jeremias diz, passou a cega, findou o verão, mas nós não estamos salvos. E eu comecei a pensar sobre isso nesta tarde. O Senhor me levou novamente ao início de tudo. E eu gostaria de falar nessa noite sobre um cidadão chamado Zaqueu. Já ouviu falar desse cara? Zaqueu. Tem um monte de gente que fala que ele era desonesto. Mas eu, olhando para o texto, eu não descobri que ele era desonesto, que ele era ladrão. Quando eu comecei a pensar sobre Zaqueu, eu pude entender que Zaqueu, eu fiz até algumas anotações, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Quem era Zaqueu? A Bíblia diz que ele era um publicano. E eu custei para aprender esse negócio de publicano. Depois que eu descobri, eu falei, rapaz, se eu soubesse que era tão fácil assim. Publicano é aquele que estudou e fez um concurso público. E ele trabalhava, só para a gente entender, Zaqueu morava numa cidade chamada Jericó. Depois eu falo um pouquinho sobre Jericó. E ali abriu um concurso público para coletania de impostos. E ele, que tinha muita facilidade com números, resolveu fazer o concurso. Ele passou no concurso. E agora ele trabalhava para o Estado, ou para o Império Romano. Sendo ele judeu, isso era uma afronta. Porque os romanos, quando ia coletar os impostos, eles tiravam dos judeus, e segundo os judeus, segundo uma das linhas do judaísmo, que eram os zelotes, que eles eram patriotas, que eles procuravam defender justamente o seu lugar, e eles faziam muita confusão com eles. Até mesmo os escribas diziam que os publicanos eram pecadores, eram ladrões, eram pessoas que eram desonestas. Mas eu olho para a vida de Zaqueu e vejo que Zaqueu não era desonesto. Eu vejo que Zaqueu era alguém esforçado, era alguém que tinha muita facilidade para com números. Agora passou num concurso público, agora estava desempenhando a sua função para o estado aonde ele prestava serviço, que era ali o Império Romano. Ele estava em uma das províncias romanas chamada Jericó. E ele começou a se dedicar no seu trabalho. E todos nós sabemos que quando há uma dedicação, vem resultados. E os resultados vieram. E ele agora começou a ser promovido e promovido e promovido. E diz o texto que agora ele era chefe. Agora ele alcançou um patamar de destaque. Todo trabalho tem frutos, todo trabalho tem recompensas. E nós começamos a observar o texto, e o texto diz que ele era publicano, o texto diz que ele era rico. Isso indica que ele tinha muitas posses, que ele tinha um patrimônio estável. Mas ele não tinha algo que talvez você tenha: a presença de Jesus. Quando o texto indica rico, me veio uma pergunta: como é que ele adquiriu a sua riqueza? Se eu observo o texto, eu vejo que Zaqueu não o fez negligenciando, enganando. Há quem diga isso porque quando ele se converte, ele diz: olha, se eu defraudei alguém, se eu enganei alguém, eu quero restituir isso quadruplicadamente, isso é 4 vezes mais, numa soma básica. Se o seu patrimônio fosse fruto de desonestidade, ele não teria como honrar essa palavra, visto que ele disse: eu vou dar metade do que eu tenho, com a outra metade eu restituo quem eu defraudei.
Talvez ele se inspirou em Samuel, porque Samuel também fez isso. Samuel, o profeta, quando estava na sua velhice, viu que os seus filhos não estavam andando no seu caminho, viu que o povo não queria mais ele, o povo agora queria um rei, o povo queria andar como os outros, as vizinhanças ali, a circunvizinhança andavam. E ele chegou, reuniu todo mundo e disse: agora vocês vão me ouvir. Por que vocês estão me rejeitando? Levanta aí alguém que eu defraudei. Levanta alguém aí que eu falei uma palavra e não cumpriu. Levanta alguém que eu enganei. Levanta alguém aí que eu prejudiquei. E todo o povo num coral só disse: o Senhor não enganou a gente. O Senhor não, em nenhum momento, toda a palavra que o Senhor disse, nenhuma caiu por terra. Talvez Zaqueu se inspirou nisso. Aí eu começo a observar e vejo o texto. Vamos viver um pouquinho a realidade dele e você vai entender um pouco o que ele passou. Se ele era judeu, ele tinha o costume de ir para a sinagoga, porque por tempo ele não podia ir. Se vocês voltarem um pouquinho, só Lucas registra esse texto. Se vocês voltarem um pouquinho em Lucas, vocês vão ver que Jesus, ele faz ali uma parábola, ele mostra duas pessoas orando. Ele mostra um dizendo: eu jejuo um monte de vezes, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como esse publicano aqui. Falou da categoria dele. Esse camarada rouba, esse camarada faz isso, esse camarada faz aquilo. Aí Jesus disse que quando o publicano foi se apresentar diante de Deus, ele batia no peito dizendo: Deus, eu sou miserável, eu sou pecador, eu preciso mesmo da tua misericórdia. E Jesus disse que dos dois, quem saiu justificado foi o publicano. Não foi aquele que andava toda hora ali, mas não entendia. Eu estava hoje à tarde falando com Deus sobre essa palavra, e o Espírito Santo me trouxe algo que eu fiquei perplexo. Ele disse: filho, tem pessoas que ainda estão na igreja, mas não entenderam o propósito do cristianismo, ainda não entenderam o que é me servir. Primeiro, eu não vou à igreja para buscar bênção. Segundo, eu não vou à igreja para receber nada. Quando eu vou à igreja, eu vou para oferecer, eu vou para dar, eu vou para ofertar. Pastor, é dinheiro? Não, não é só de dinheiro não. Deus é o dono do ouro e da prata, Ele não precisa de dinheiro de ninguém. Se você fechar a mão, Deus abre 10 para abrir. Eu tenho experiência muito clara nisso. A questão aqui é voluntariedade. A questão aqui é estar disposto a fazer. A questão aqui: eu aceitei a Jesus como meu Salvador, agora eu sou cristão, isso é, agora eu me pareço com Cristo, agora eu sigo o que a palavra me manda seguir. Então agora eu estou, como foi ministrado pelo pastor essa manhã, pedindo a Deus para que Deus derrame em mim uma vontade de servir voluntariamente. Zaqueu, pensa no menino discriminado. Imagina ele no culto. Quem é que sentaria perto dele? Se ele era publicano, ninguém queria estar perto. Imagina a hora que ele chegava nas sinagogas. Só para nos inteirarmos, na sinagoga não tinha cadeira, cada um levava a sua almofadinha, e todo mundo ia lá e ficava de joelhos. E o judeu ora diferente da gente. O judeu se mexe com o corpo, mexe tudo. E na hora de ouvir os ensinamentos dos escribas, eles ouvem de joelhos, se ajoelham e ouvem. Agora eu começo a pensar sobre Zaqueu na sinagoga. Está chegando aí o ladrão, está chegando aí o traidor, está chegando aí aquele que fica tirando o que é nosso. Imagina o dia a dia desse cidadão. Todo sentimento de discriminação gera algo dentro de nós chamado solidão. Já ouviu esse negócio? Tem um adágio popular que diz: dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Já ouviu falar? E eu pensei sobre isso hoje.
Eu tive a oportunidade de viver o lado estável da vida. Foi um dos meus dias difíceis. Dinheiro proporciona tudo no mundo material, mas não proporciona o preenchimento do vazio que cada um de nós temos. Deus me dá, o dinheiro me dá as melhores escolas, o dinheiro me dá o melhor colchão, me dá tudo de melhor. Mas ele não consegue preencher um negócio que temos. Sabe aquele negócio que quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, vai dando um aperto? O sono some. Aí a gente levanta, vai lá na geladeira e abre procurando alguma coisa. Já passou por isso? Não acha nada. Senta no sofá, liga a televisão, se tem 300 canal, vê os 300, mas nada interessa. Depois a gente vai dormir, liga o ar, liga o vento, abre a janela, faz isso, faz aquilo, mas aquele negócio ainda fica dentro da gente. Eu descobri que Zaqueu tinha esse negócio. Eu descobri que Zaqueu tinha todo o conforto que o dinheiro, a riqueza que ele tinha podia lhe proporcionar, mas faltava algo ainda dentro dele. Ele morava em Jericó. Você sabia que Jericó é a cidade mais antiga do mundo? Jericó significa o lugar do perfume. Já ouviram falar da Rosa de Saron? Salomão falou sobre ela. Rosa de Saron era uma rosa que dava lá em Jericó. Era uma rosa que você olhava assim, ela não era bonita não, era feia. Ela não cheirava muito não, mas se você plantasse, se você abrisse um buraco, colocasse lá dentro, fechasse, 3 dias depois, num raio de 2 quilômetros, você sentia o aroma dela. Lá era o lugar das palmeiras. Tinha pelo menos 70 delas, segundo Juízes. Debaixo da terra tinha lá lençóis freáticos. A temperatura era boa, a terra era fértil. Por isso, Jericó era um lugar onde os impostos eram mais altos, porque as pessoas eram prósperas. Agora a Bíblia diz que Jesus foi lá em Jericó, entrou dentro da cidade. Se Jesus judeu, o que ele foi fazer em Jericó? Se Jesus veio para ministrar aos judeus, o que ele estava fazendo lá em Jericó? Mas a Bíblia diz que ele entrou e tinha com ele uma grande multidão. Zaqueu tinha ouvido falar de Jesus, assim como você. Mas ouvir falar dele e estar com ele é 2 coisas totalmente diferentes. Quando Zaqueu percebe que Jesus vai entrando na cidade, ele corre. O texto diz isso. Outra problemática. Por quê? Se você voltar para a cultura judaica, você vai ver que uma pessoa que tem muitas posses é deselegante correr. Eles não correm. As pessoas que se apressam para ele, mas não ele para os outros. Agora o texto diz que ele quebrou até essa regra e vai correndo para tentar ver Jesus. Se eu estou falando de alguém que tinha uma vida financeira estável, eu estou falando de alguém que naquela época usava roupas diferentes, trajes diferentes, e os trajes usados por eles, até porque ele deveria ser identificado como um dos chefes ali daquele posto. Aí eu comecei a pensar, eu disse, rapaz, esse camarada queria mesmo ver Jesus. Ele correu, viu que não dava. Ele tinha um complexo. Qual que era o complexo de Zaqueu? Hoje eu vou falar um monte de coisa errada, mas fica aí, filtra aí.
Amém? Eu estou nervoso. Quando eu estou nervoso não sai uma palavra certa. É que eu estou crendo que Deus vai fazer tanta coisa hoje. Qual que era o complexo de Zaqueu? Ele era? E quem é que não tem complexo? Outro dia eu conversando com alguém, eu disse: rapaz, que negócio esquisito. Quem tem o cabelo liso quer ter cacheado. Quem tem o cacheado quer ter liso. Quem tem curto quer ter longo. Quem tem longo quer ter curto. Quem é gordo quer ser magro. Quem é magro quer ser gordo. E assim vai. Todos nós temos complexos. Só não pode atrapalhar. O texto diz que por ele não conseguir transpassar a multidão, ele resolveu fazer algo. O que ele fez mesmo? Pronto, se era deselegante alguém correr e subir na árvore. Isso mostra que ele realmente queria ver Deus. Isso mostra que ele não estava ali simplesmente por estar. Talvez ele deixou seus afazeres e foi. Talvez ele deixou o seu posto e foi. Tentou de um jeito, não deu. Agora ele estabelece para si uma nova estratégia. Eu vou subir numa figueira. E subiu. Oh Deus, eu gosto de estudar a Bíblia, mas tem uns cabras que é inteligente demais. Outro dia estudando com um pastor, ele disse: rapaz, sabe quem plantou essa figueira? Eu disse: quem é que foi? Ele disse: foi Amós, o boiadeiro. Eu disse: é nada. Ele disse: é, boiadeiro morava nessa região aí. Uma figueira dura 900 anos. Eu falei: pronto, então já descobri até aonde quem plantou a figueira. Tem que ser muito crente para isso. Sabe o que me chama a atenção em tudo isso? É que Zaqueu tinha um projeto e Jesus tinha outro. Zaqueu queria ver Jesus. Jesus queria conhecer Zaqueu. Estando ele em cima da figueira, Jesus passa por baixo, olha para cima e chama ele pelo nome. Outro dia eu estava conversando com algumas pessoas importantes e alguém me chamou pelo nome. Pensa num cabra que ficou vaidoso. Eu falei: olha, Jesus, ele já sabe até o meu nome. Você consegue ouvir o coração de Zaqueu palpitar quando ele ouve o nome dele? Querendo dizer, deu certo. Querendo dizer, eu consegui. Querendo dizer, o meu projeto não foi falho. Eu não só consegui vê-lo, mas ele me chamou pelo nome. E o texto diz que ele não só fez isso, ele diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém. Vou lá para sua casa. Jesus falou comigo hoje. Ele disse assim: ó, não adianta ser crente apenas. Não adianta vir para a igreja para receber. O segredo é levar Jesus para casa. O segredo é levar Jesus para o trabalho. O segredo é levar Jesus para o casamento. O segredo é levar Jesus para a empresa. O segredo é levar Jesus para as finanças, para os sentimentos. O segredo é caminhar com Jesus. Eu estou aqui para oferecer, mas ele não queria só isso. Zaqueu fez de tudo para ir lá, e chegou lá, ele disse, Deus olhou para ele e disse: olha, vamos para casa. Eu quero passar a noite lá na sua casa. Quando Jesus fez isso, pronto, deu problema.
Os religiosos de plantão se espantaram, se escandalizaram, começaram a razoar entre si, dizendo: eia, como é que pode ele ir lá na casa de pecadores? Jesus não se importou com isso, até porque Jesus sabia do potencial que Zaqueu tinha. E o Espírito Santo sussurra aos meus ouvidos para dizer para ti: você só está aqui porque Ele sabe do seu potencial. As pessoas olham e vê o exterior, mas Ele olha para ti e vê o interior. As pessoas olham para ti e vê defeitos, Ele olha para ti e vê qualidade. As pessoas olham para ti, talvez despreza, mas Ele olha para ti e diz: ei, você ainda não é, mas vai ser. Você ainda não está, mas vai chegar. Você ainda não conseguiu, mas eu vou te fazer chegar lá. Pastor, mas e se eu não conseguir? Fica tranquilo, se for preciso, Ele te pega no colo e te leva onde Ele prometeu, porque Ele é Deus e vela pela sua palavra para se cumprir. Zaqueu já estava acostumado com aquilo, já estava acostumado com alguém desprezar, mas talvez ele se incomodou com alguém desprezando Jesus. Por isso ele se levantou e disse: olha, a partir de hoje eu vou dar metade do que eu tenho, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus olhou para aquilo e disse o quê? Hoje veio salvação nessa casa, porque aqui é um filho de Abraão. A salvação chegou em você? Chegou? Ou será que nós estamos lá em Jeremias? Passou a cega, findou o verão, mas ainda não fomos salvos. Se Jesus findasse a sua vida agora, para onde você iria? Só tem 2 opções. O sábio Salomão disse que para os entendidos, para os sábios, para os inteligentes, o céu é para cima e o inferno é para baixo. Para onde tu iria? Pastor, isso só Deus que sabe. A responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é minha. Existem algumas coisas que me faz entender isso. O que crer e batizar será salvo. Você acredita em Cristo? Foi batizado? Pronto. Se perseverar até o fim, será salvo. Estou perseverando ou estou desistindo? O texto me indica muitas coisas que dá para eu ter certeza. Aí eu estava ontem, esses dias aqui na campanha, e alguém ministrou uma palavra e eu parei para pensar. Eu falei: Jesus, e eu me lembrei de Ezequias. Lembra do rei? Começou a reinar com 8 anos. Ele mudou todo Israel. Ele tirou todos os deuses de Baal. Ele restaurou o templo. Ele levantou levitas. Ele restaurou cultos. Ele fez um monte de coisas. Deus se agradou dos feitos deles e honrou ele. Aí chegou um dia, Deus levanta o profeta e diz assim: ó, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. E eu estava aqui, me lembrei desse texto, e eu estava falando com Jesus: Jesus, quando é que o Senhor vai me levar, hein? Outro dia eu falei para alguém que eu queria ir para o céu logo, e alguém ficou: pastor, o senhor está na prova? Eu disse: estou não, rapaz, eu leio a Bíblia. E o que está escrito na Bíblia? Rapaz, o céu é lindo, maravilhoso, as ruas são de ouro. Eu queria muito para lá. Você já teve saudade de um lugar que você nunca foi? Eu tenho. Lá, outro dia nós estávamos no monte, lá me trouxe uma palavra sobre isso. Eu falei: rapaz, olha que coisa linda. Já pensou? Jerusalém, vamos subir, vamos ser galardoados, vamos receber galardão, Deus vai nos honrar. Quando alguém, noiva de Jesus, entra no céu, todos os anjos se curvam, porque está entrando um vencedor.
Está entrando aquele que preferiu estar com Jesus do que no pecado, aquele que preferiu passar por provações, por dificuldades, aquele que foi fiel até o fim. Ele não conhecia direito, porque os olhos não davam para ver, mas ele creu ao ponto de renunciar a um monte de coisas. E os anjos se curvam porque entra um vencedor. Eu comecei a imaginar como é que será a minha entrada lá. Porque o texto indica que na porta lá do céu, na porta da Nova Jerusalém, tem um anjo com um livrão na mão, com um monte de nome lá dentro. E ele vai chegar lá e vai dizer: como é que você chama? Aí tu vai dizer: ó, meu nome é tal, tal, tal. Ele diz: deixa eu dar uma pesquisada aqui. Rapaz, teu nome não está aqui não. Aí bagunçou: mas eu era crente, mas não está aqui não. Mas eu ia na igreja, mas não está aqui não. Pesquisa de novo, dá uma olhadinha aí. Eu precisei mudar quando eu casei, dá uma olhadinha aí se não mudaram. E se não achar, o texto diz que seremos atados de mãos e pé e lançados nas trevas exteriores, aonde o fogo não apaga. Olha como é chamado, não é nem pessoa, é o verme. Em algumas traduções, em outras diz bicho. Não morre e é atormentado de dia e de noite. Mas se chega lá, o teu nome estiver escrito lá naquele livrão, vai dizer assim para ti: ó, entra, benditos do Senhor, contemplai o que foi feito, lebador e a mais, antes da fundação do mundo. Aí tu vai entrar lá dentro. São 4 portas de um lado, 4 portão de um lado, 4 do outro, 4 do outro e 4 do outro. Você vai entrar. Você vai ver as gramas não são verdes, não, é uma cor que eu nem sei falar. A Bíblia diz que é como cristal. Você vai ouvir o som das águas. Que som que a água tem? Pastor, a água da calha. Aí não é o som da água, é o som da calha. Vai ouvir, você vai ver lá na praça, uma praça que tem uma árvore grandona, que é a árvore da vida, tem 12 frutos. Aquelas folhas lá é que cura a gente. Sabe quando você chega aqui todo destruído, bagaçado, como diz lá no interior, dizendo para Deus que não dá mais? É dessas folhas que Deus cura o nosso espírito e nos renova, através da palavra profética, através do Espírito Santo, dizendo: ei, não é tempo de parar não, tu tem que caminhar um pouco mais, come e bebe, porque aqui, aleluia, porque muito comprido é o teu caminho, como diz para Elias. Lá também diz a Bíblia que tem um trono, tem um rio debaixo. Junto do rio tem um monte de fogo debaixo do trono. Me pergunta para mim quando está água e fogo, eu não sei dizer. Porque Isaías diz que ele pegou uma brasa debaixo do trono de Deus, colocou na boca do profeta e disse: santificado seja agora. E lá também debaixo desse trono tem, na verdade, são 2 tronos. O trono do Pai e o trono do Filho. Tem 12 de um lado, 12 do outro. E tem 4 anjos lá atrás com 6 asas cada um. E tem um coral que eu não vejo a hora de ouvir esse coral: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja Deus. Fala para mim se você não quer ir lá. As ruas são de ouro, as pedras e os muros são de preciosidades que eu não sei nem dizer os nomes. Talvez eu viva 300 anos e ainda não conheço todas as pedras preciosas que foram feitas daquele fundamento. Lá não tem lua, não tem não, lá é claro, é dia todo dia, porque o sol da justiça é quem faz aquilo ficar todo dia. E a Bíblia diz que os portão não fecha. Aí sabe, para aqueles que forem fiéis, serão galardoados. Aí Jesus vai descer no milênio. Deixa eu falar um pouquinho de escatologia para você ficar crente hoje. Jesus vai descer, essa cidade vai descer na terra de novo. A Bíblia diz que lá em Jerusalém vai se abrir o Monte das Oliveiras. Essa cidade vai descer. Quando se abrir os Montes das Oliveiras, vai ser lá lançado lá no abismo. Satanás, a trindade satânica, o falso profeta e o anticristo vão ser lançados lá e aprisionados. E aí a Bíblia diz que essa cidade vai descer. Aí nós vamos reinar com Jesus.
Aí nós não vamos ter problema de obesidade, fica tranquilo. Não vai ter problema de pequenez, não vai ter problema de nenhuma. Pastor, eu tenho uma deficiência física, não vai ter mais, aleluia. Não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter dores. Nós teremos o corpo glorificado. Nós não teremos problema com carro, porque se Jesus tiver uma reunião lá em Jerusalém, vai dizer: eu estou precisando falar contigo, e ó, daqui para lá é um pulo, tipo 2 ou 3 segundos. Aí não vai precisar mais nem de querubim para andar nas asas, porque pensa num cabra que tem maior vontade de andar nas asas de um querubim, mas tem que ser um cabra forte para aguentar eu. Mas eu sei que naquele dia não vai precisar mais disso. O céu não é um conto de fadas. O céu não é um conto de fadas. Isso não é historinha. É real. É real. Jesus é real. Jesus é real. A palavra é real. Vale a pena servir a Deus. Pastor, depois que eu fiquei crente é tanta prova. Fica tranquilo, as provas fazem parte do kit. Mas não olha para a prova, porque depois da prova vem a vitória. Então olha para a vitória. A prova é a oportunidade de eu glorificar Deus. A prova é a oportunidade de eu me desprender de mim mesmo e acreditar que Ele é o Todo-Poderoso na minha vida também, e não só na vida dos outros. Eu gostaria que você saísse daqui com vontade de ir para o céu. Eu gostaria que você saísse daqui apaixonado por Jesus, porque quanto mais eu estudo a palavra, mais eu entendo que o amor dele invade as nossas vidas, e sem esse amor não dá para ser crente, não dá para servir. Sabe o que eu descobri? Que lá no céu, aonde Ele estiver, nós estaremos. Eu tenho tanta pergunta para fazer lá no céu. Eu queria perguntar para Eva por que ela comeu da tal da fruta. Eu queria perguntar para Paulo qual que era o espinho na carne. Eu queria perguntar para Noé por que não deu certo aquele projeto fantástico. Como é que ele conseguiu colocar na arca tanto bicho junto? Eu tenho um monte de dúvidas para perguntar no céu. Eu queria perguntar para Miguel aonde que ele escondeu o maná, porque tem um monte de gente procurando aqui na terra. Mas para isso precisamos chegar lá. Para isso precisamos chegar lá. Pastor, aqui é difícil. Fala se é fácil ser crente. Fala para mim. Não é difícil? Ainda mais nos dias de hoje, que hoje está na moda ser corrupto, não é assim? Mas vale a pena servir, vale a pena buscar. Zaqueu experimentou isso. Você pode experimentar. Vamos ficar de pé? Pastor, e se eu não quiser mudar? Eu descobri que no cristianismo nada é obrigado. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Tudo é voluntário. Desde o primeiro passo até o último dele. Uma coisa eu posso te assegurar com toda certeza: se com Jesus não é fácil, sem Ele é pior. Eu descobri que o cristianismo, dependendo do jeito que eu vivo ele pode mudar minha vida ou não. Depende de mim. Se eu me dedicar, lembra do semeador? O semeador saiu a semear,
Uma parte caiu na beira do caminho, vieram as aves do céu pegar, outra parte caiu nos espinhos, na terra sem terra rasa, cresceu, morreu, o sol queimou, os espinhos queimaram. A terceira, a quarta, caiu na terra boa, nasceu 30, 60 e 100. A palavra de Deus foi gerada em mim, eu, terra boa. Agora eu preciso saber se eu estou na casa dos 30, dos 60 ou dos 100. Agora eu preciso entender que os 30 são aqueles que levam o cristianismo como dá. Conhece alguém? Como dá, pastor? É o que eu posso para agora. Esse anda no fio da navalha. Foi um pastor lá da Rua Azusa ministrar lá no interior, e ele trouxe uma ilustração que eu amei aquilo. Ele disse assim, que tinha um camarada em cima do muro, e sempre que eu posso eu trago a lembrança isso. E Deus vivia dizendo para ele: rapaz, desce do muro, desce do muro, desce do muro, desce do muro. Decisão, desce do muro. Desce do muro, toma uma decisão. Enquanto isso, do outro lado, Satanás tranquilão: se aveste não, fique aí mesmo, se aveste não. Aquele camarada ficou preocupado com aquilo, porque só um lado chamava, o outro não. Ele perguntou, eu disse: mas por que só ele chama e tu não chama? Ele disse: fica tranquilo, o muro é meu, pode ficar aí. Fica aí no muro, que o muro é meu. E quantas pessoas não estão nesse muro? Quantas pessoas estão aí ainda vivendo? Jesus, me cobre com o teu sangue. Eu gosto de contar a benção, mas prova é difícil. Vivendo um cristianismo frajuto. Já ouviu falar desse? Porque hoje eu estou crente, irmão. Eu estou meio boca aberta hoje. Se Jesus mandar falar, fique tranquilo que eu vou te falar. De qualquer jeito. Um cristianismo que se der a gente faz, se não der a gente não faz. Um cristianismo que hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje eu falo, amanhã eu nem sustento. Um cristianismo meio verdadeiro, meio falso. Negócio meio esquisito. É fogo, pastor. Outro dia eu conversando com alguém sobre o fogo estranho, disse: pastor, fogo é fogo, fogo é fogo. Eu disse: não, tem um fogo santo e tem um fogo estranho. Tem o joio e tem o trigo. Tem aquele que vai entrar no céu e tem aquele que não vai. Quem é que decide isso? Por enquanto somos nós. Por enquanto é você. O que você quer? A Bíblia deixou bem claro que Jesus veio para nos salvar. Eu parei para observar isso e falei: caramba, o Todo-Poderoso, o Senhor que falou uma coisa, tudo acontece. Ele tem o prazer de me chamar de filho. Ele me adotou. Hoje eu posso chamá-lo de pai. Aí eu vejo Jesus, aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra. Ele quer que eu o chame de noiva. Para eu que sou macho, chamar ele de noivo é complicado. Mas para quem é irmã, por isso que as igrejas têm mais irmã do que irmão, é justamente por causa disso, para dizer, o dia que disseram que eu sou a noiva de Jesus, eu disse: ô irmão, está amarrado, sou macho. Aí eu descobri que no mundo espiritual não tem macho nem fêmea. Eu descobri que lá no céu não vai ter esse negócio. Lá no céu é diferente. Lá no céu nós somos como os anjos. E ser noiva de Jesus é privilégio para poucos. Aleluia. Não é só para quem quer, é para quem pode. Pode bater no peito aí e dizer para quem está do seu lado: eu posso, porque foi Ele que me escolheu. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Aí, para não bastar, Ele manda o Espírito Santo para habitar dentro de mim. Eu tenho o trio mais poderoso de todo o universo, movendo ao meu favor, e ainda não vou ter certeza se vou para o céu. Eu quero chamar você hoje
em duas etapas. A primeira etapa, se você ainda não se decidiu para Jesus, hoje é seu dia. Hoje é seu dia. Pastor, o inferno existe? Alguém diz que o inferno é na terra. Não é não, ele existe. Ele existe. Ele existe. Tem um cidadão que estava mexendo com as placas tectônicas, está aí na internet, coloca lá a voz do inferno, você vai ouvir. Ele é ateu. Era, né? Resolvendo um problema lá das placas, lá debaixo do oceano. Ouviram um barulho, resolveram colocar um microfone lá, e colocaram e começaram a ouvir gritos, e eles achavam que era o ruído do microfone. Sintonizaram tudo certinho e descobriram que na verdade não era. E se você jogar lá no Google, joga lá no YouTube, lá você vai ver. Se você fechar os olhos, e eu já fiz isso por várias vezes, dá para ouvir nitidamente: socorro, me tira daqui, está queimando, está queimando. E ele relatou, ele disse: eu sou ateu, não acredito em Deus, não acredito em Jesus, não acredito no céu, mas eu acredito no inferno, porque eu ouvi. O inferno existe. O inferno não foi criado para os homens, foi criado para o diabo e os seus anjos, diz o texto. Jesus nos deu uma oportunidade de entrar no céu. A escolha é minha. Quando nascemos com o pecado dentro de nós, e o salário do pecado é a morte. Mas Jesus nos deu uma oportunidade, e essa oportunidade está sendo estendida para você nessa noite. Se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, quem já aceitou, me ajude na oração aí. Me ajuda aí. Pastor, eu já até frequentei a igreja, mas olha, o irmão fofoqueiro me colocou para fora. O irmão que me perseguiu me fez desistir. Alguma coisa aconteceu dentro da igreja que eu não consegui. Hoje é o dia de você retornar. Hoje é o dia de você voltar. Hoje é o dia de você se lançar na presença dele. Hoje é o dia de você dizer: Jesus, eis-me aqui. Eu quero fazer um concerto contigo. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu quero, Deus, receber novamente a alegria da salvação. Eu quero poder deitar e dormir. Eu quero paz. Eu quero paz. Eu quero paz. Se você quer fazer isso, levanta sua mão assim com a minha. Nós vamos orar. Se você deseja aceitar a Jesus, se você deseja receber Ele aí na sua vida, se você deseja retornar para Jesus, faz isso agora. Faz isso agora. Faz isso agora. Labra sopa nai que dobredávias. Deixa eu falar com outro grupo de pessoas. Pastor, já aceitei Jesus, pastor. Já. É isso aqui que está fazendo barulho? Jesus dos céus. Aleluia. Eu aceitei Jesus várias vezes, mas entregar minha vida para Ele foi uma só. Que tal hoje renovar as alianças? Que tal hoje falar: Jesus, eu estou à sua disposição. Eu pastoreei a igreja por muitos anos, e por incrível que pareça, a maior dificuldade não é na questão das finanças. A maior dificuldade são pessoas. Pessoas para caminhar junto. Pessoas que queiram. Porque às vezes alguém acha que adorar Jesus é só pregar ou é só cantar.
Às vezes alguém acha que adorar Jesus é só erguer a mão, sentir um arrepio ou isso. Não, varrer a igreja é adorar. Lavar o banheiro é adorar. Pastor, não faça isso não. Adore. Servir de alguma maneira. Jesus não escolheu você para estar aqui só no domingo. Jesus escolheu você para fazer parte desta família, para andar conosco, para caminhar conosco, para ir à busca daqueles que estão sofrendo, daqueles que ainda não receberam aquilo que você já recebeu. E aí, bora fazer uma aliança com Jesus? Vamos adorar? Pai nosso, se você deseja no céu, entregar a sua vida para Jesus, vem aqui. Se você deseja se voluntariar na presença de Deus, sai do seu lugar. Vem aqui. Aleluia. Eu tenho certeza que Jesus tem algo para ti. Eu tenho certeza que Jesus, porque Deus está procurando pessoas para estar na brecha. Como é no céu, deixa o céu descer na terra, como é no céu, deixa o céu descer. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória. É Deus investindo. Não tem mais ninguém não? Todo mundo está bem? Olha que bênção. Feche os seus olhos aí. Feche aí. Irmão, eu passei dessa fase de precisar provar algo para alguém. Não precisa disso não. Eu já passei da fase dos números. Eu já passei dessa fase do... Não, pastor, tem que ter. Olha, vem tanta gente, salvou. Não, passei disso. Aquilo que Jesus queria falar com você, eu tenho certeza que Ele falou. Eu tenho certeza disso. Aquilo que Ele queria nos alertar, Ele alertou. Agora Ele não pode obrigar ninguém. Você sabe como está com Ele, e Ele sabe como você está. Ele sabe do que você pode fazer, muito mais do que você imagina. Agora, te obrigar a tomar uma decisão, Ele nunca vai fazer. Depende de você. Depende de você. Você sabe que dá para melhorar um pouco mais. Você sabe que dá para fazer um pouco mais. Você sabe que você pode um pouco mais. Você sabe que dá para acelerar um pouco mais. Você sabe que ainda tem coisas que é para tu fazer e não para o outro fazer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Quantos ministérios parados. O Espírito Santo ministra dentro de mim dizendo: eia, você começou o que eu te mandei, mas não chegou ao final, parou na metade. Quando é que você vai voltar? Eu coloquei na tua mão para fazer. Mas pastor, aconteceu isso ou aquilo. Ele vai cobrar de você e não vai te perguntar o porquê. Ele só vai dizer: eu te mandei fazer, e por que é que você não fez? Gloria manaia, rabia, sou vendori, tem tantas pessoas que eram para estar aqui. Tem tantas pessoas que eram para estar aqui. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Põe a mão aí, aqui assim. Põe a mão aí. Coloca a mão aí no seu coração. Teve alguém que ergueu a mão aqui que queria aceitar Jesus? Eu não vi. Temos alguém para Jesus? Colocou a mão? Fecha os olhos aí. Fecha os olhos. Ainda tem sintonia com o Pai? Ainda consegue falar com Ele? Então converse um pouquinho, diga: Jesus, eu quero. Jesus, hoje o meu vizinho poderia ter recebido o Senhor como Salvador, mas eu não o chamei. Jesus, hoje o meu parente poderia estar aqui ouvindo a palavra, mas eu não tive coragem de chamá-lo. Jesus, mas eu quero que o Senhor, Deus, venha jogar ou lançar ou derramar sobre mim uma unção evangelística, aonde eu possa, Deus, falar, aonde eu possa ousar em falar, aonde eu possa testificar que o Senhor é Deus, que o Senhor sara, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor batiza no Espírito Santo, que o Senhor leva para o céu. Jesus, eu não quero andar como eu tenho andado. Jesus, eu não quero me calar como eu estou calado. Eu quero ser vaso na tua mão, eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Se você deseja isso, receba de Deus uma unção nova. Receba de Deus agora. Rabai, Sarabia, Labadai. Teu reino vem, teu reino vem, o teu reino vem sobre nós, teu reino vem. Tem jeito. Estenda a mão assim, ó. Armadura de Deus. Existem armas de defesa, armas de ataque. Jesus, eu preciso que o Senhor faça algo novo no nosso meio. Eu preciso que o Senhor tire a vergonha e a timidez. Eu preciso que o Senhor levante evangelistas nesta igreja. Jesus, o projeto que o Senhor colocou no coração do teu filho, Senhor, é de ousar esse ano. Jesus, faz algo novo. Jesus, faz algo novo. Coloca projetos espirituais dentro desse coração. Jesus, coloca sonhos espirituais. Jesus, derrama amor, ó Pai, para que possa entender, Senhor, que melhor é servir do que ser servido. Jesus, faz algo no nosso meio. Jesus, o Senhor é aquele, ai, derrabe-as novidade. O Senhor faz as coisas acontecerem no teu tempo, e estamos iniciando um avivamento em Irecê. Deus, começa por esta vida, começa por este irmão, começa por esta irmã, começa aqui, começa agora, em o nome de Jesus. Fecha a mão assim, ó, que eu preciso terminar. Mas o céu está aberto. Deus está atento à sua palavra. O que você precisa? O que está te incomodando? Jesus diz para ti nessa noite: conta comigo. Conta comigo.
conta comigo. Se você caminhar sozinho, você não vai conseguir, mas se você me levar para casa, nós vamos juntos. Se você tentar sozinha, você vai fracassar, mas se você deixar eu fazer, as coisas serão diferentes. Leva Jesus para casa. Como é que eu faço isso? Simples, bem simples. Jesus, bora comigo. Jesus, vamos comigo. Jesus, vamos comigo. Jesus, eu estou cansado. Aqui na igreja eu sou crente, aqui na igreja eu tenho paz, mas lá em casa não tem paz não. Jesus, aqui está tudo bem. Quando eu chego aqui me dá até vontade de dormir, me dá até vontade, Senhor, aleluia, é uma paz terrível quando eu ouço louvor, quando eu ouço a palavra. Mas quando eu saio da porta, a tribulação volta. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir para Jesus ir conosco através da porta. Vamos levar Jesus para nosso problema. Tem coragem de fazer isso? Tem coragem de fazer isso? Pastor, está maluco? Não estou maluco não, eu sei do que eu estou dizendo. Tem coragem de fazer isso? Então dá um abraço de quem está ao seu lado e diz: Jesus vai voltar contigo. Jesus vai voltar contigo. Aleluia. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Diga, Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero